Olá, tudo bem? Na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa carteira de mão. Ela também é conhecida como bolsa de mão ou como clutch. Para confeccionar essa carteira aqui, eu utilizei um fio de malha da marca Ecomalha. Esse fio ele tem uma característica de que ele tem pouco elastano. Então, no meu caso, não tinha nada de elastano, era malha pura. Eu também utilizei um tipo de ponto que ele dá uma estrutura maior para a carteira. Então, ela não fica muito maleável e ela fica bem estruturada. O que é bom quando a gente está fazendo uma peça que precisa de uma estrutura maior. Aqui na frente, então, eu utilizei um ponto trançado, que eu vou explicar o passo a passo. E ele termina aqui em cima com esse desenho em triângulo para o acabamento dessa carteira, que aqui é feito em ponto baixo normal. Além disso, para enfeitar essa bolsa, você pode também colocar um prendedor de imã aqui para ela ficar fechadinha, colocar chaveiro de tassel ou mesmo colocar uma alcinha e transformar numa bolsa. Para a gente fazer então essa bolsa, eu vou utilizar um fio de malha. Nesse caso aqui ele não tem elastano nenhum e ele é da marca Ecomalha, da Eurohome. Vou utilizar também uma agulha, que esse caso é a agulha número 9, porque é a agulha que melhor se encaixa, e uma fita métrica para medir o tamanho da minha bolsa quando eu estiver fazendo ela. Então vamos lá. Como a nossa bolsa ela é quadrada, a ideia aqui é como a gente fosse fazer um suplá ou um tapete pequenininho e depois a gente dobra. Então, eu vou começar com o tamanho da bolsa, que é o comprimento dela, tá? E aí vai do tamanho de cada um. Então, eu vou fazer aqui algumas correntinhas. Para fazer correntinha, então, eu viro aqui desse jeito para fazer a voltinha virar. E vou segurar bem aqui no meio. Aqui no meio eu vou dar 2 voltas, que é o peixinho. Com a agulha, eu vou colocar bem no meio desse círculo, buscar o fio lá de trás e trazer aqui pra frente. E aqui eu puxo bem. Aqui eu tenho, então, um nó regulável para ele ficar do tamanho que eu preciso. E agora eu vou fazer correntinhas. Eu não vou fazer uma bolsa muito grande porque é aquelas clutch de mão. Então, eu vou começar aqui fazendo 15 correntinhas para ver o tamanho. Então, para fazer correntinhas, eu tô com essa laçada na agulha e aqui tá o meu fio do rolo. Eu vou pegar com a ponta da minha agulha o meu fio do rolo, vou pegar ele e vou trazer pelo meio da laçada que tá na minha agulha. Assim. E vou fazendo isso. Cada vez que eu faço esse processo, é uma correntinha. Então, eu tenho 1, 2... 14, 15. Bom, esse é o tamanho que ficou de início. Daí, eu vou medir agora pra ver qual que é o tamanho que tá essas minhas correntinhas. Aqui deu, então, 20 centímetros. Eu vou fazer com 25 para ficar um pouquinho maior. Vou fazer mais 2 correntinhas, tá? Porque eu sei que ela estica um pouquinho depois. Então, eu fiz aqui 15 correntinhas e vou fazer mais 2. Então, 16, 17. Fiz ao todo, então, 17 correntinhas, tá bom? Esse fio ele não tem elastano, por isso que a correntinha ela fica um pouco desengonçada, é normal, tá bom? Para continuar agora, a gente vai fazer tudo em ponto baixo. E o ponto baixo é o seguinte, quando eu faço em ponto baixo a partir da correntinha, eu vou pular essa primeira correntinha porque ela vai fazer a minha virada, a minha altura. Essa correntinha eu vou pular, eu vou trabalhar na próxima, que é a número 2, que é o próximo V aqui do lado. Só que eu não vou trabalhar bem aqui na frente, eu vou trabalhar na parte de trás. Quando eu viro, as correntinhas, elas têm essas voltinhas. Eu vou colocar a minha agulha nessa parte aqui de trás, ó. Nessa voltinha aqui de trás. Quando eu coloco aqui dentro da minha agulha, eu busco o fio aqui pra frente, dou a altura, fico com 2 laçadas, pego o fio e finalizo. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto. Só que eu fiz o meu primeiro ponto baixo e a correntinha conta como 1, então ao todo eu tenho 2, porque eu pulei aquela primeira correntinha, lembra? E eu vou pegar cada voltinha aqui de trás, sem esquecer de pular nenhuma. Vou trazer pra frente, ficar com 2 laçadas e finalizar o ponto. E cada voltinha aqui, ó, vai ter... cada correntinha vai ter essa voltinha, então a gente vai pegar em todas elas até o final. Vou fazer, então, aqui, ó, eu tenho que fazer 16 correntinhas. E a 17, ela é essa correntinha que tá pulada aqui em cima, tá bom? Então, quando eu chegar aqui no final, eu volto pra mostrar pra vocês.
Então, eu fiz aqui a primeira carreira toda em pontos baixos, pegando somente a argola de cima. Para ter certeza que deu certo, é só olhar na parte de baixo que eu tenho que ficar um trançado bem certinho. Esse aqui vai ser o nosso acabamento de cima, por isso que é importante que ele fique com essa trança aqui embaixo. Aqui às vezes é difícil de encontrar onde que é o último ponto, mas ele fica bem próximo aqui do nó. Aqui eu ainda preciso colocar mais um nó. Agora eu terminei toda essa carreira, tá? Para continuar, eu vou fazer uma correntinha, igual dessa que eu fazia aqui embaixo, e vou virar o trabalho. E agora a gente vai analisar o seguinte. Esse primeiro ponto que eu fiz aqui, ó, eu não vou fazer nada nele, tá? Aqui a gente vai pular esse ponto. Só que esse segundo aqui, ó, a gente também vai pular. Estão vendo que cada ponto baixo ele gera essa correntinha aqui atrás? Esse primeiro, que é o da virada, eu pulo, e esse próximo eu também pulo. Eu vou vir no terceiro. E eu vou colocar a minha agulha bem aqui, ó, nesse buraquinho no meio. Tem que ficar embaixo da horizontal e do lado e entre os vizinhos, bem no meio. Vou ir lá atrás, buscar o fio e traz pra frente. Aqui dá uma altura e finalizo o ponto baixo, passando pelo meio das duas. Nesse mesmo lugar onde eu acabei de fazer, eu vou fazer mais um ponto. O segredo desse ponto é a gente pular um ponto e fazer um duplo no outro. Esse que forma aquele desenho que a gente viu lá no começo. Aqui, então, esse é o próximo vizinho, eu pulo, eu vou no outro. Bem aqui no meio. Vou colocar aqui, vou trazer e vou fechar. No mesmo lugar, trazer e vou fechar. Ó, fiz 2 pontos. Aqui ela ficou bem retinha, ó. 2 aqui, pulei, 2 aqui, próximo pulo e vou vir aqui. E aqui eu faço 2. Eu vou terminar toda essa carreira e aí quando eu chegar lá no final eu mostro pra vocês como que a gente vira. Eu terminei aqui a minha segunda carreira, sempre pulando um ponto e no do lado fazendo 2. Aqui no final eu fiquei com um ponto aqui, ó, e a minha correntinha. Se você no final ficar com 2 pontos e a correntinha, você vai fazer 2 pontos no último certinho. Aqui no meu caso, eu não tenho como fazer 2 pontos no outro, porque eu fiz 2 pontos nesse anterior. Então, esse ponto aqui eu vou pular e eu vou fazer um ponto normal, pegando a minha correntinha aqui, ó. Aqui do lado eu tenho um V, que é uma correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto. Ó. Tá? Um ponto. E aí eu faço mais uma correntinha, porque eu preciso virar o trabalho. Sempre uma correntinha para virar. Viramos o trabalho. E aqui a gente encontra agora vários retinhos e as perninhas. Sempre quando eu tiver uma perninha maior, é onde eu vou fazer o ponto. Ó, eu tenho uma perninha pequenininha, perninha grande, pequenininha, grande. É sempre onde eu tenho a perninha grande. Então, nesse caso aqui, minha perninha grande ficou aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar a agulha bem no meio. E aqui do outro lado, ó, eu preciso sair na frente desse retinho aqui. Vou trazer o fio. E aqui eu vou fazer 2 pontos. Então, um no mesmo lugar, 2. Vou pular o próximo, porque a minha voltinha tá aqui no próximo. Coloco bem aqui no meio, tem que sair ali do lado. Puxo. Faço um ponto e no mesmo lugar faço 2 pontos. Vai parecer um pouco bagunçado, porque é o início dos pontos, mas depois ele vai ficar mais organizado, tá? Então, eu vou pular mais um, onde tem a perninha maior, eu vou colocar a agulha e preciso fazer os meus 2 pontos. Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui. E quando eu chegar lá no final para mostrar a subida, eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz a próxima virada. Terminei a carreira toda. E quando a gente chega aqui, eu consigo ver, ó, que aqui foi onde eu fiz 2 pontos, aqui é onde eu tenho um, que não é o ponto. Então, o próximo é no final da minha carreira. Então, aqui no último ponto eu vou fazer os 2 pontos juntos. E onde que eu vou pegar esses 2 pontos, né? Nessa correntinha aqui do lado, ó. Aqui do lado precisa ficar a correntinha, que são os 2. Só que como no meu caso aqui
eu tinha feito um ponto aqui e aqui tinha um sobrando, eu vou precisar fazer 2 pontos aqui. Pra dar a quantidade dos pontos, tá? Ó. Agora faço uma correntinha e viro a peça. E aqui a gente começa a ver um padrão se formando em todas as carreiras. Sempre eu vou ter um pequenininho, um maior, um pequenininho, um maior. Se eu olhar aqui, aqui nunca vou fazer ponto, aqui é onde eu tenho um pequenininho, então eu vou vir aqui. Nesse aqui, vou colocar a agulha. Aqui do outro lado, ó, precisa conferir para sair esse comprido na frente. Aqui eu vou trazer e vou fazer 2 pontos. 1, 2. A ideia aqui é sempre pular um ponto e fazer os outros 2 como se fosse um ponto centrado. Ó, o risquinho pra lá. Fazer 1 e mais 1. 2, ó. E assim eu vou fazer, então, todo o tamanho da minha peça. Quando eu tiver já com os meus pontos, eu vou medir qual que é o tamanho que tá ficando a minha peça. Nesse caso aqui, esse tamanho eu tenho que é 21 centímetros, o tamanho da largura da minha carteira, né? Aqui na altura agora, eu vou ter uma altura que eu vou querer ela, que no caso, aqui eu quero, vai ser em torno de 15 centímetros, que é a altura que eu quero uma 21 por 15, tá? Se eu quero ela 15 centímetros, eu vou precisar fazer essas carreiras aqui todas até chegar ao dobro. Então, se eu quero 15, eu vou precisar fazer até 30. Então, quando eu chegar em 30 centímetros aqui completos, eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz a parte da aba da carteira. Terminei os meus 30 centímetros, que é o tamanho da bolsa dobrada, que eu vou querer. Tá? Então, eu fiz aqui todas as minhas carreiras e aqui, ó, é o último ponto. Agora, eu posso deixar esse lado nesse formato, sem precisar fazer o acabamento, mas como vai ficar muito mais bonito se eu fizer um acabamento, então eu vou fazer toda a volta com ponto baixo, para deixar aqui do lado tudo ajustado, tá? Então, eu fiz aqui o último da carreira, e aqui dentro, nesse ponto da esquina, eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar. Eu tenho um, que já é esse ponto daqui, vou colocar no mesmo lugar mais um ponto baixo. E aqui, mais um ponto baixo. Aqui eu fiz a voltinha do meu trabalho. E agora, onde que a gente vai pegar, né? Aqui fica um pouco bagunçado, porque cada carreira vira de um jeito, mas em cada carreira aqui, ó, cada ida e cada volta, eu preciso ter um ponto. Esse último ponto faz parte dessa carreira, que é a última. Essa aqui já é a outra, então aqui eu preciso ter um ponto. Sempre tentando pegar as 2 últimas voltinhas. Tá? Então, aqui. Aqui foi, agora é aqui. Então, aqui é mais ou menos aqui. Não tem uma regra exata, porque pode ser que os teus pontos deram diferentes do meu. É só pensar que nessa carreira aqui eu preciso ter um ponto, na outra carreira eu também preciso ter um ponto. Em cada uma dessas aqui precisa ter um ponto aqui na borda. Aqui foi dessa, então essa aqui é aqui. E vai ter algum buraquinho ali na ponta pra gente fazer um ponto baixo, tá? Eu vou continuar aqui, porque daí ele vai ficando com esse acabamento do lado que vai ficar mais bonito do que se só deixar com esse acabamento aqui. Quando eu chegar aqui nessa ponta, bem aqui nessa voltinha, eu vou fazer 3 pontos no mesmo buraquinho. E aí aqui nessa parte eu vou pegar sempre aquela que ficou pra cima. Lembra que teve uma que a gente deixou pra cima, que foi lá no comecinho? E aqui, nessa esquina aqui de novo, eu vou fazer 3 pontos aqui nessa esquina pra continuar. Aí, eu vou chegar nessa parte aqui, ó. Aqui eu não preciso fazer de novo, porque aqui eu já tô com os meus pontos de acabamento. Então, quando eu chegar desse outro lado aqui, eu tô aqui, né? Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer aquela parte de acabamento de cima. Se você está gostando desse vídeo até agora, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E se tiver alguma dúvida, pode deixar escrito aqui nos comentários. Eu dei a volta aqui em toda a peça, com o ponto baixo. Cheguei aqui nesse final. Aqui foi onde eu comecei a fazer ponto baixo. Essa carreira toda eu deixo assim, porque aqui já tá tudo com o finalizado, tá? Então, aqui, ó, cheguei na última parte, que é a parte do último ponto que eu fiz aqui. Agora, eu vou puxar, eu cortei o meu fio, tá? Eu vou puxar todo ele pra cá
E eu vou fazer o acabamento aqui nessa parte. Aqui eu tenho uma correntinha e aqui eu tenho um nó. Eu vou fazer o acabamento nesse nó. Eu vou puxar, colocar minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, pegando a alcinha do nó e mais essa alcinha aqui de trás. Assim, opa. Assim. E vou levar esse fiozinho lá pra trás. Esse aqui é aquele acabamento pra dar continuidade no desenho, tá? Ó, daí ele abre as duas alcinhas e ele fica aqui. Daí o último é aqui, ó. Esse aqui do lado e aqui. Ó, assim. E esse fiozinho aqui a gente vai prender depois, quando for prender os dois lados. Aqui embaixo, ó, eu gosto de fazer esse ponto nesse tipo de peça, porque aqui embaixo eu fico com esse detalhe diferente. Aqui foi onde eu fiz a primeira carreirinha e aqui foi onde eu fiz a segunda. Na primeira e na segunda, elas são como se fosse ponto baixo. Então, elas ficam mais maleáveis do que o resto da peça, ó. Aqui é bem mais mole do que aqui. Então, essa parte vai ficar pra cima da nossa clutch. Vai ficar assim, eu vou fechar aqui e essa partezinha vai fazer a volta. Porque ela é mais molezinha e mais fininha. Mas eu só vou prender aqui do lado depois, quando eu já fizer a parte de cima da bolsa, que é o que a gente vai fazer agora. Eu tenho aqui, então, o meu fio, que eu cortei um pedacinho, e eu vou fazer um anel mágico. Vou colocar a agulha, o fio aqui, vou dar a volta, seguro com o meu dedo e viro a mão. Vou com a agulha nesse primeiro fiozinho e vou trazer como uma laçadinha. Assim. E aqui eu vou dar um nó. Esse tipo aqui é o tipo do anel que a gente prende com uma laçada aqui. Mas para fazer o que eu quero fazer aqui, eu vou mostrar para vocês um outro jeito de como prender esse primeiro ponto. Vou fazer o círculo mágico aqui, igual antes, ó, tá? Só que agora, em vez de eu puxar com a minha agulha aqui dentro e trazer com uma laçada, eu já vou dar uma laçada na minha agulha aqui fora, vou colocar dentro do anel mágico e vou trazer o fio. Ó, de novo, peraí que até eu me perdi. Dou uma laçada aqui na agulha, dou uma laçada aqui, venho dentro do anel mágico e busco o fio lá de trás. Pra quê? Pra ele já ficar com duas laçadas aqui, ó. Daí, quando ele fica com duas laçadas, eu pego o meu fio e passo pelo meio das duas. Assim, eu não começo com uma correntinha. Eu começo já de cara com um ponto baixo no meu anel mágico. Tá? Vou fazer de novo, só pra vocês aprenderem bem. Coloco a agulha aqui, dou a laçada e viro. Daí, aqui eu tô com o meu preso e com o meu solto, né? Eu vou dar uma laçada na agulha, dou uma laçada, não tão grande, passo a agulha no anel mágico e volto. Daí, aqui eu seguro tudo, pra finalizar, pego o fio e passo pelo meio das duas laçadas. Aqui eu fiquei com o meu primeiro ponto baixo. E aqui dentro eu vou precisar fazer 5, então eu já fiz 1. Agora eu vou fazer 2, 3, 4 e 5. Assim que eu fiz 5, eu vou pegar o fiozinho e vou puxar. Eu fiz aqui os meus 5 pontos pra mostrar pra vocês, fechei, ó, pra mostrar como ele fica bem retinho aqui embaixo, assim que precisa ficar. Se caso ficar não ficar retinho aqui embaixo, tira um ponto, tá? Pra continuar, então, eu vou fazer uma correntinha e vou virar a peça. Nesse primeiro buraquinho aqui, ó, já do lado, eu vou fazer um ponto baixo. Fica 2 aqui. E aqui nesse próximo eu vou fazer um aumento, que é um aqui e um no mesmo lugar. Assim. Nesse aqui que é o 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No 3 eu vou fazer aquela quina. Aqui eu vou dar uma laçada na agulha, vou trazer o fio aqui pra baixo, fico com 3 laçadas, passo pelo meio das 3, faço mais uma correntinha e venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Eu fico com 3 pontos aqui, ó, pra gerar aquela quina bem pontuda nessa parte da fechadura da nossa bolsa. Aqui no próximo eu vou fazer 2. Vai ficar 1. Aqui, na verdade, eu vou fazer um só, tá? Sigam essa ordem mesmo que dá certo.
Aqui é um só, não é aumento, porque eu vou pegar bem esse cantinho aqui, ó, onde fica com quase uma correntinha, e vou trazer para fazer mais um ponto aqui. Aí eu fico com um ponto no final e mais um ponto aqui, como se fosse o aumento do último ponto, tá? Então, essa aqui foi a carreira 2. Agora eu faço uma correntinha e viro. Quando virar, nessa primeira parte aqui, eu vou fazer mais um ponto. Sempre nesse primeiro buraquinho aqui, eu vou fazer um ponto, tá? Porque esse ponto que eu faço aqui, ele empurra essa parte que foi a correntinha da subida. Então, ele mantém isso aqui do lado reto. Então, aqui eu sempre preciso fazer um ponto. Aqui eu fiz, então, esse ponto. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, a gente não trabalha mais com aumentos. Aqui eu faço um ponto baixo. Aqui, bem na correntinha, eu não vou fazer, eu vou fazer um ponto só. Aqui ainda vai ser, então, um ponto. E no próximo, que é onde é o ponto que eu tenho o meu ponto alto, o que aparece pra mim? Eu tenho a correntinha aqui em cima, ó, que fica esse V, e eu tenho esse fiozinho a mais, que é a da laçada a mais que a gente faz no ponto. Eu vou precisar colocar aqui embaixo, ó, pegando toda essa laçada, fazendo um ponto meio alto, uma correntinha, e aqui dentro, no mesmo lugar, um ponto baixo. Assim, a minha quina, ela fica bem rente aqui. Agora, eu vou precisar continuar, ó. Eu coloquei meu ponto aqui, só que aqui do lado eu tenho a minha outra correntinha, que é a do ponto baixo. Aqui, vou fazer um ponto baixo normal. No próximo, ponto baixo normal. Aqui, um ponto baixo, sempre em cada ponto da carreira anterior. E aqui, ó, se eu olhar o meu triângulo, aqui ainda falta um ponto. É sempre pegando duas alcinhas bem aqui no canto. Bom, aqui vou fazer um ponto baixo. Ó, nosso triângulo se formando. Terminei essa carreira, vou fazer uma voltinha e vou virar. Fiz a voltinha, lembra que nesse primeiro ponto aqui sempre preciso fazer um ponto alto para ele manter o equilíbrio retinho aqui do lado. Ponto alto não, ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo para cada carreira até chegar naquele ponto que é o meu ponto meio alto da carreira anterior. Então, aqui é um ponto, daí aqui mais um. Aqui eu cheguei bem na quina, só que esse primeiro aqui é a correntinha, porque a gente tá fazendo ela do lado ao contrário. Então, aqui eu preciso pegar essas duas laçadinhas. Aqui é a difícil, né? Peguei uma, mais uma pra fazer um ponto baixo aqui. E agora, aqui na quina, eu vou fazer... Aqui, ó, surge essa outra laçada, preciso esconder ela. Faço um ponto meio alto. Uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. E agora eu vou seguir até chegar lá no final de novo. Uma, duas. Ó, e essa é a ideia, tá? Em todas as carreiras. Vai chegar aqui no final, vai faltar um ponto, vou pegar essas duas aqui do canto. Vou fazer um ponto, ó, para ele ficar ajustado aqui do lado. E comparando com a minha peça, eu preciso entender até quanto que eu vou fazer. Ó, aqui é o tamanho dela toda, aqui é o tamanho que tá. Eu preciso fazer o tanto de carreiras até chegar bem aqui na bordinha. Então, vai vir mais ou menos até aqui embaixo, ó. Eu vou fazer todas essas carreiras, quando chegar no tamanho eu volto para mostrar para vocês como que a gente prende na bolsa e finaliza ela. Olha, eu terminei aqui a parte da fechadura, ficou exatamente do tamanho bem certinho, que é a minha base da bolsa. Agora aqui, ó, a gente precisa deixar ela alinhado aqui em cima também. Então, nesse último ponto aqui que a gente fez, deixa eu tirar esse aqui, ó. Esse é o último ponto que a gente faz vindo pra cá. Eu vou agora, nesse mesmo lugar, fazer mais dois. Então, já tenho um aqui e mais um. Ao todo, nesse mesmo buraquinho, são 3 pontos.
Fiz 3 pontos e eu vou fazer aquela mesma sequência aqui do lado de pontos baixos. Aqui eu fiz, então, um ponto corresponde a essa carreira aqui. Esse que eu fiz, né? Daí, a próxima corresponde a essa segunda. Aqui corresponde a terceira. Aqui, quarta. Aqui é quinta. Aqui. Até chegar ao final, porque daí quando eu tenho tudo bem ajustado e retinho aqui, eu consigo prender de um jeito mais fácil ali no outro lado. Então, eu vou fazer aqui até o final, daí quando chegar aqui, a gente prende na alça. Terminei aqui toda a voltinha, e esse aqui é o último ponto, então eu vou cortar aqui o fio, um pedaço, né? Cortar. Aqui vou puxar todo o ponto. Esse aqui é o meu fio do começo, que eu já fui escondendo ele nessa última carreira. Posso cortar aqui também. E aqui, esse fio aqui eu vou fazer para ele continuar aqui do lado, para ele fazer o desenho contínuo. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha, passar o fio. Aqui. Que é o desenho contínuo, né? E aí, vou vir aqui pra cá. Pra levar lá pra trás. E aqui ele fecha o desenho. Aqui agora a gente pode fazer um nó. Ou escondendo ele junto com o que a gente vai travar, tá? Então, aqui agora nessa parte, que é essa parte daqui. Essa parte aqui que é o comecinho, ó, eu preciso descobrir qual que é a parte da frente e qual que é a parte de trás. Às vezes a gente faz um ponto que fica mais bonito de um lado do outro. No meu caso, essa aqui vai ser a parte da frente e essa aqui vai ser dentro, ok? Então, assim, do jeito que ela tá, ó, ela tá assim a parte da frente, eu vou abrir ela. E aqui é a parte de dentro, então, a minha volta aqui vai ficar também a parte de trás. Eu escolho qual que eu quero a parte da frente, eu vou querer essa aqui, e essa fica a parte de trás. E aqui eu vou começar a aprender, a ideia é juntar esses dois, ok? Como é que eu vou fazer isso, então? Eu vou juntar com um terceiro fio. Esse fio aqui é o fio lá do começo, que eu vou esconder depois, e esse aqui também vou esconder depois, acho que fica mais fácil de mostrar. Como é que eu vou fazer? Então, vendo que aqui, ó, eu tenho as correntinhas que ficaram pra cima, e aqui atrás eu também tenho essa parte aqui, que é a parte horizontal, ó. Essa parte horizontal aqui, ela tem todas as camadinhas, e ela tem como a gente passar por dentro. Pra ficar bem preso, eu vou pegar dessa parte aqui, tá? Eu vou pegar somente a alcinha de trás, junto com essa parte aqui. Desses dois, que é da parte da bolsa, e o do fechamento eu vou pegar somente a alcinha de trás. Então, aqui vai ficar sobrando uma alcinha aqui e uma alcinha aqui, que quando elas se unem, elas vão formar o trançadinho, ok? Então, eu vou pegar aqui o meu fio, né, um fio novo, o fio do rolo, e eu vou vir aqui, ó. Nessa primeira parte, bem aqui, onde deu o último ponto, que é bem aqui, eu vou engatar junto com esse primeiro V, que faz parte dessa laçada aqui. Esse é o primeiro, tá? O primeiro é um pouquinho mais complicado. E eu vou trazer aqui por esse meio. Eu peguei uma agulha menor, às vezes vai facilitar. E eu vou puxar aqui um pouco agora, só pra deixar esse fio um pedaço maior. Aqui é onde ele vai travar, tá? Depois a gente vai dar um nó aqui. Agora, o meu fio, ele veio pra esse lado. Então, eu vou precisar passar a agulha de cá pra lá. A gente vai fazendo zigue-zague na parte de trás. Eu vou pegar aqui e aqui, ó, que é a alcinha de trás mais essa voltinha, mais a próxima aqui do lado. Vou engatar na agulha
e vou trazer por aqui. E puxo todo aquele fio pra cá. Assim. Se o fio tá pra cá, a agulha vai ter que vir pra lá. Vou pegar esse aqui, esse e esse. E trago o fio tudo pra cá. Ó. E assim, então, é fazendo. O fio tá pra cá, vou vir com esse pra cá. Pegando a de trás. Mais esse aqui. Engata na agulha e traz pra cá. Tá? Quando chega bem aqui, ó, e viu que os pontos não fecharam, às vezes ficou assim ou pra cá, começa a trazer ponto junto. Vai no mesmo lugar 2, aqui não importa, é só ir trazendo e aqui puxando bem pra ele ficar bem firme, ó, mas ele fica bem firme. Ok? Eu vou vir até aqui, daí aqui a gente vai começar a fechar as laterais. Ó, eu vim até aqui fazendo essa costura e cheguei aqui. Pra ele ficar com o acabamento aqui do lado, eu vou fazer um nó. O meu terminou do lado de cá e vou fazer um nó pra cá. Se o seu for ao contrário, faz o nó no lado de cá, tá? Eu vou escolher aqui o primeiro, ó, com as 2 voltinhas. E vou fazer aquele nó que eu sempre faço nas minhas peças. Eu cuido aqui pra não passar tudo. Depois trago aqui pelo meio. E aqui eu puxo. Aqui, ó, ele fica com o acabamento aqui do lado, tá? Aqui, às vezes, é bom dar mais um nó, pra ele ficar bem firme. Como essa parte vai ficar por dentro, aqui não aparece se ficar com muitos nós. Dá pra fazer mais um aqui. Escolher um aqui pertinho, pra fazer mais um. E aí, depois que já tá pronto o nó, é só cortar, tá? Então, esse lado aqui ficou fechado. E o lado de cá, o que a gente tem, ó? A gente tem o fio, que é o fio que tá no meu rolo, e esse aqui é o fio que terminou aqui. Esses 2 fios, eu vou dar um nó juntos. Nesses 2 fios, que é o fio do início com o fio do final. Por isso que é bom começar sempre junto, aonde eu começo a costurar com onde eu termino a minha parte triangular. Aqui eu faço um nó, vou cortar aqui. Depois é só cortar esses fios. Aqui também ficou, ó, bem reto. E desse lado, que é o lado da frente, ele fica com esse acabamento muito lindo, aonde vai ficar bem a parte da virada da bolsa. E aí, quando eu fecho aqui a bolsa, coloco aqui e esse vem pra cima. Assim. Agora, a gente precisa costurar aqui do lado. Aqui do lado, eu sempre recomendo deixar essa parte que fica todo esse emaranhado aqui, ó. Desde a parte aqui, bem aonde termina, na verdade, onde começa o ponto diferente, eu vou colocar a minha bolsa aqui, ó, bem aqui. E essa parte toda aqui, antes de começar no triângulo, vai ser pra fazer a volta, tá? E aí, ela vai fechar bem aqui embaixo. Eu gosto de fazer isso. Se você não quiser, pode fazer mais aqui em cima e ela fecha um pouco mais pra cima. Fica a seu critério. Eu gosto de deixar ela mais pra baixo porque fica bem essa parte molinha pra fazer a volta, ok? Então, aqui, esse fio aqui é o meu fio que eu terminei aqui do lado. Eu posso usar ele mesmo, porque eu terminei aquelas carreiras aqui. Eu posso usar ele mesmo ou eu posso usar um novo fio. Mas antes disso, eu preciso virar a peça. Eu preciso, ó, assim é o jeito certo, eu vou virar do lado errado, pra ficar com o mesmo acabamento aqui em cima, ok? Então, eu virei do lado errado, tô com esse fio aqui, e eu vou pegar as 2 alças de cima, que é as de cima, que é mais pra fora, né? No caso, é a mais pra cá e a mais pra cá. Aí, eu vou usar esse fio aqui mesmo, que é o meu fio que era da minha volta aqui, porque ele tá bem comprido, eu deixei ele comprido, mas se você quiser é só pegar um fio novo, tá? Aqui é bom deixar bem retinho todas as carreiras, ó, até saber, pra não pular nenhuma, pra elas ficarem bem retinhas. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar bem aqui no canto e vou trazer o fio.
O próximo, esse foi o primeiro, o próximo é esse aqui. Eu vou pegar bem esse aqui e esse aqui, ó, que é... Pera lá, aqui, ó. Essa voltinha faz parte desse ponto e esse é o meu próximo. Vou pegar esse aqui, daí eu vou passar por essa voltinha e por essa. Lembra que em um dos dois lados a gente precisa pegar a horizontal para ele ficar bem preso. Aqui. Vou pegar o fio e vou trazer. O mesmo zigue-zague, tá? Agora aqui, ó, essa voltinha, esse ponto e esse ponto, vou trazer pra cá. Eu vou fazer assim, então, desse lado e do outro lado. E quando eu terminar, eu volto pra mostrar como é que ficou a bolsinha toda pronta. Aqui não tem segredo, tá? Esse lado vai ficar pra dentro. Depois que a gente terminar isso aqui, a gente vira a peça. Vou terminar até aqui, depois pegar um novo fio e fazer a mesma coisa do outro lado. Costurei os dois lados e agora a gente vira ela. É só desvirar como se fosse desvirar uma blusa. Às vezes é um pouco mais apertado, mas com cuidado a gente consegue desvirar a peça. Tomando um pouquinho mais de cuidado aqui nas dobrinhas. Ajeitando, né? Aqui a gente fica com esse acabamento, que é o mesmo acabamento que a gente fica aqui em cima. Minha contagem de pontos fez com que ficasse mais para baixo, ó. Mas é normal, às vezes fica assim mesmo. E agora é só a gente cortar esses fios que já estão todos com nós. Dá pra prender um ímã aqui embaixo, que daí ela fica presa, né? Vim mais pra cá, ela fica presa. Dá pra colocar um tassel aqui embaixo também como um decorativo. E assim, então, fica a nossa bolsa clutch de mão. Então, essa foi a videoaula dessa carteira de mão. E se você fez essa carteira, seguiu esse passo a passo, fez uma igualzinha a minha, me mande uma foto, eu gostaria muito de ver o resultado. Pode me mandar no meu e-mail que eu vou deixar aqui na descrição ou me marcar lá no Instagram. Então é isso. Se você gostou e se esse vídeo te ajudou, deixa aqui embaixo o seu like. Também se inscreva aqui no canal da La Crochê. E se ficou com alguma dúvida ainda, pode escrever aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Um abraço e bom crochê!